Então vamos lá. Iniciando, né, são dois encontros, onde a gente vai falar de uma forma bem simples, tentando ser o máximo tranquila a nossa conversa e bem simplificada, o debate da estrutura para a formação e escrita no projeto cultural. Né, que às vezes as pessoas complicam bastante, mas a gente vai ver os itens iniciais sobre elaboração do projeto, da construção da ideia, até os itens principais, né, que devem ter em todos os projetos, porque, de certa forma, eles contêm uma estrutura base que pode ser aumentada de acordo com o edital, a lei de incentivo, ou em relação a um determinado patrocinador, mas eles possuem uma estrutura base, que não se muda. E a gente vai utilizar a base exatamente da Lei Federal de Incentivo à Cultura, de Fomento Cultural, conhecida mais como Lei Rouanet, que é a base que orienta a maioria dos editais e leis de fomento em âmbito nos estados e municípios. São pequenas alterações que podem estar acontecendo, mas a estrutura, o esqueleto base se dá a partir da Lei Rouanet. E para auxiliar nesse processo, nós do Moabá, a gente tem uma plataforma dentro do Google Classroom com vídeos, que a gente tem um curso de elaboração de projetos, né, composto por 8 aulas, 9 aulas pré-gravadas com material, que a gente vai estar disponibilizando, mandando para vocês no e-mail, o acesso a essa plataforma para vocês poderem também estar acessando esses materiais complementares. Além dos dois nossos encontros, também essas aulas gravadas, mas também disponibilizando a apostila que está lá na plataforma. Tudo de forma gratuita, disponibilizando para vocês como mais uma iniciativa para facilitar e fortalecer esse nosso processo formativo. Única observação que ela está voltada para um objetivo que era apresentar a política de elaboração de projetos para os povos tradicionais de matriz africana. Fora isso, todo o linguajar é simplificado e voltado à produção cultural num todo. Então, vai funcionar esse material que a gente já tem, que disponibiliza nas outras atividades, vai estar lá disponível para vocês numa turma que a gente vai montar, enviar para vocês, para fazer essa parte da complementação da formação. Bom, quem sou eu, né? Quem é o doido que vos fala? Eu sou formado em produção cultural e história pela produção cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E tenho pós em gestão de projetos. Eu comecei exatamente como percussionista e fui caindo nesse caminho das atividades de cultura e fui sentindo a necessidade não só de melhorar a produção dos grupos que eu fazia parte, dos coletivos, como também desenvolver atividades minhas, né? Então, foi aí que eu me especializei nesse ramo da parte de gestão e elaboração de projetos. Bem simples, a gente vai detalhando e conversando mais ao longo desse encontro, né? O encontro ele vai ser em nossas oficinas vão ser 2 encontros, hoje e na próxima terça-feira, onde hoje a gente vai falar o conceito básico sobre projetos, né? Como a gente inicia a organização das nossas ideias, né? Que uma coisa é a gente ter uma ideia e outra coisa é se transformar em projeto, né? Como é que a gente vai fazer a estruturação desse documento tão importante, não só para a obtenção do patrocínio, né? Que a gente pensa muito que o projeto é só para isso, mas ele também vai ter uma estrutura básica que vai ser o nosso mapa para o desenvolvimento do projeto em si. Na hora de executar, ele que vai nos orientar o que a gente deve realizar, que a gente deve fazer para alcançar aqueles objetivos. Vamos ver os elementos básicos que constituem o projeto e vamos encerrar hoje falando dos elementos textuais do projeto, da parte da organização das ideias. No segundo encontro,
a gente vai falar sobre a parte das planilhas, digamos assim, né? Que é os materiais de controle. O cronograma, que a gente vai ver as datas e a relação de atividades que a gente vai estar desenvolvendo o projeto, e a organização do orçamento, como a gente vai montar isso, como a gente vai estar fazendo a precificação, levantamento de preços e a estruturação do orçamento em si. E concluindo com a documentação básica que deve acompanhar um projeto. Além da gente vai dar uma pitada também sobre acessibilidade cultural, democratização e plano de distribuição, e é isso. Principalmente a questão da documentação básica, também vamos abrir para um diálogo sobre a questão da leitura dos editais, né? Que às vezes a gente perde um tempo enorme elaborando um projeto, mas se a gente não compreende e entende o edital em si, a gente acaba não cumprindo ou até perdendo tempo mandando um projeto para um edital que não se enquadra, né? A gente perde tempo e recursos importantes para a nossa instituição ou para os nossos projetos. Aí, antes de continuar, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que motivou vocês estarem aqui no curso, né, na nossa oficina, se já desenvolvem alguma coisa no setor de cultura, aí pode abrir o microfone ou coloca aqui no chat, ok? Fiquem à vontade. Quem vai primeiro? Boa noite, Pai Almir. Quer se apresentar? Boa noite, saudações tradicionais. Que o Orixá Vodun se nos abençoe hoje e sempre. A bênção, Pai Davi, a bênção, meus irmãos. Desculpa, eu estou em trânsito, estou aqui na Assembleia Legislativa. Acabamos de sair do lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana do estado de Santa Catarina, e a gente está fazendo um movimento de retorno para a residência. Sou extremamente suspeito em falar do que me traz, porque sempre foi um marco, sempre foi uma dificuldade para a minha instituição conseguir aprovação de projetos, né? Então, a gente está buscando conhecer melhor para que possamos montar, escrever e participar em mais editais. Hoje, com a ajuda do Logan, do Pai Davi. Então, isso é o que nos motiva. A bênção, uma boa noite. Sou pai Almeida Oxóssi, do Centro Cultural Reino de Oxóssi, da cidade de Indaial, Santa Catarina. Pai Almir. Obrigado, Pai Almir. Pois não, pode falar, pai. Obrigado a sua apresentação aí, a presença é a organização, a instituição organizadora do projeto, né, em parceria conosco, o Centro Cultural Reino de Oxóssi. Quem é o próximo a fazer a apresentação? Josimar colocou aqui no chat, né, que é de Florânia, Rio Grande do Norte, trabalha com cultura desde os 15 anos e é coordenador de um ponto de cultura. Josimar, qual é o nome do seu ponto de cultura, amigo? Pode colocar aqui no chat ou abrir o microfone e falar conosco. E Ariane, Ana, não se acanhe. Coloque aí no chat ou é só abrir o microfone para falar. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu me chamo Ana, eu sou de Indaial também e eu faço parte de uma associação de mães atípicas de Indaial. E o nosso objetivo é levar mais informação sobre o autismo, né, e outras deficiências. E a gente acha muito importante estar entendendo sobre esse curso, até para a gente conseguir elaborar esses projetos e estar
buscando recurso para nossa associação. Perfeito, Ana. Seja bem-vinda aí. Até um dado importante colocar que a estrutura que a gente vai estar discutindo aqui não serve só para o campo da cultura. Serve para a gente estar elaborando projetos em todo o âmbito sociocultural, tanto na parte social. Projetos que a gente pode estar enviando para fundações ligadas a direitos humanos, a assistência, a questão até mesmo dos conselhos em si, né? Os conselhos de assistência social, educação, basicamente eles seguem a mesma padronagem de raciocínio e documentação. Pode variar um ou outro em relação aos objetivos, mas no frigir dos ovos é sempre a mesma estrutura em si. Sim, Josimar como colocou. Pode falar mesmo. desculpa. Sim, como o senhor colocou no começo, é muito importante a gente entender sobre o projeto, não só sobre a elaboração dele, para a gente poder participar e estar de acordo com as regras. A gente participou de um projeto agora, esse mês de captação de recurso do Sicredi aqui em Indaial, e a gente foi contemplado com R$ 5.000, e foi um projeto que a gente participou sem entender quase nada, porque a gente tem 6 meses só de CNPJ, então é tudo muito novo ainda, e cada informação é muito importante para a gente conseguir amadurecer nosso projeto, né? Não, sim, perfeito. Até mesmo já deixando aqui o convite, 25, 26 de setembro vou estar em Indaial fazendo esse debate presencial lá no Galpão das Artes. Se puder estar lá presente, a gente troca até, avança mais ainda. Quem puder estar por Indaial, a gente avança um pouco mais nesse debate. E parabéns aí, mesmo iniciando a caminhada já com o seu primeiro projeto aprovado. Parabéns. Nosso amigo Josimar colocou aqui, está com problema no áudio, que ele é do Baú da Arte e Cultura, lá do Rio Grande do Norte. Perfeito. A Ariane Arruda colocou aqui Motumbá, irmã, axé. Ela é também ela é de Itajaí, está iniciando as atividades lá da Associação de Cultura Afro em Itajaí. Tem o nome da associação ou esse é o nome mesmo? Associação de Cultura Afro e Matriz Africana, irmã. Motumbá Axé. Pode colocar aqui no chat que a gente vai conversando. E se sentir à vontade também, se puder abrir o microfone. Ah, sim, Ilê Laqueto Obafunfum. Sim, sim. Ok, até a gente tem a questão, fica aqui já também, não sei se o pessoal se inscreveu, da consultoria que a gente vai estar fazendo para certificação de pontos de cultura, ok? Não sei se vocês fizeram a inscrição, que a gente vai estar realizando também nesse período para as organizações que querem estar desenvolvendo essa certificação para suas instituições. Em breve a gente vai estar mandando o link sobre para a gente estar agendando os encontros, né? Que o processo é diferenciado, que vai ser pessoal, a gente vai fazer um encontro geral, né? O primeiro, depois a gente vai fazer encontros personalizados, individualizados com cada selecionado processo para entender qual patamar cada instituição está para a gente dar o melhor atendimento possível e individualizado. Mais alguma coisa? Podemos seguir? Só dá um joinha aí que a gente segue. Valeu, então, vamos prosseguindo. Então, para a gente poder entrar nessa caminhada, a gente tem que primeiro entender o que é um projeto, né? Porque às vezes a gente confunde muito. Às vezes a gente tem uma ação social e chama de projeto. Às vezes a gente funda uma associação e chama ela de projeto. Projeto Florescer, Projeto Renascer, Projeto das Crianças, no Mac Lanche Feliz, mas
às vezes a gente está dando nome de projeto para a própria associação que a gente está, ou movimento social que a gente está desenvolvendo. Mas o projeto ele tem as suas características e o projeto cultural em si ele tem as características próprias por estar dentro do setor cultural. Para a gente entender, um projeto é um documento estratégico que ele vai determinar uma iniciativa que ela tem um tempo para acontecer, ela é temporal, um tempo específico, ela não é ad infinito, embora a gente possa estar fazendo, replicando várias vezes ao longo de um tempo, 1, 2, 3, 5, 10 anos, as mesmas atividades, mas a gente tem um período para realizar aquela atividade, principalmente quando a gente é aprovado num edital, os editais prevêem a execução de 6 meses, 1 ano, mesmo que a gente tenha uma oficina de cultura que leve 1 ano, mas para determinado edital, a gente vai apresentar ele no formato para 6 meses, se esse edital especular que é para o financiamento de atividade de 6 meses. Então, tem um tempo específico. Ele tem recursos limitados, sejam as pessoas, sejam principalmente os recursos financeiros, e sejam os serviços que vão estar ali sendo utilizados. E ele é único, como eu falei, dentro desse patamar, mesmo que a gente replique, né, que a gente faça ele vários anos seguidos, todas as situações que vão estar sendo encaradas naquele momento, elas não vão se repetir num novo patamar que a gente vai estar desenvolvendo o projeto. É similar a um show, que não deixa de ser um projeto cultural, ou uma peça de teatro. Toda vez que a gente vai ver, mesmo que o texto seja único, né? Vamos dizer Hamlet, mesmo que esse texto, desde lá da Idade Média, esteja sendo interpretado, seja o mesmo texto, cada montagem, cada apresentação, ela é única. A movimentação dos atores, mesmo que seja ensaiada, o público nunca é o mesmo, os atores alteraram-se, mas eles nunca tiveram as mesmas reações, mesmo que seja uma apresentação na terça e outra seja na quinta. Ele vai ter alguns traços de humor, de condições da realidade que vão levar a ele ser diferenciado, né? Então, ele sempre vai ter esse caráter único. Fora isso, a gente tem que observar alguns pontos. Por exemplo, ele tem que ter um mérito cultural, né? Ele tem que apresentar uma relevância artística e social que venha justificar a sua existência para a comunidade. Mas como assim todo projeto tem que ter uma transformação social, tem que levar a formação de público ou transformar vidas, não no sentido que a gente normalmente pensa de que todo mundo vai sair, por exemplo, com um novo emprego, mas você vai ter um impacto, uma relevância, por exemplo, para os trabalhadores que estiverem envolvidos naquele projeto. O público vai ter um impacto quanto à informação que for oferecida, ou até mesmo a transformação de sentimento daquela pessoa que está ali vendo aquela peça, vendo aquele show, tendo contato com aquela oficina musical. Não que todos, pegando até um exemplo de uma oficina, não é que todos que vão participar de uma oficina de percussão, de uma oficina de música, vão se transformar músicos profissionais. Muitos vão ter transformações e impactos pelo contato com a cultura, com a mudança de paradigmas nas suas vidas, através da cultura, ou até mesmo pela questão do divertimento e do entretenimento proposto naquele momento, que vão influenciar em saúde mental, saúde, até mesmo saúde física, né? A base de captação, vamos ao segundo ponto. A gente tem que ter sempre claro na nossa cabeça que para fazer o projeto a gente vai precisar ter orientação de como a gente vai conseguir os recursos para fazer. Não adianta a gente idealizar, que também é outra confusão que acontece. Vamos fazer uma feijoada, vamos doar brinquedo, vamos doar camisa, a gente sempre vai naquela da boa vontade. Mas a gente tem que pensar também como a gente vai materializar aquilo, como a gente vai ter parcerias, quem vai ter
vai realizar as doações, quem vai ser o parceiro de execução, que muitas vezes essa sustentabilidade, essa captação não é só de recursos financeiros, mas também de pessoas que podem estar ajudando como mão de obra na execução, na doação de material, por exemplo, falando de doação de brinquedos, quem é que vai estar fazendo essa doação, qual é a loja, qual é o fabricante que pode estar proporcionando isso, no lanche, quem é que uma padaria que vai estar ajudando, complementando com o pão no lanche, o café. Então a gente tem que ter, além do mérito, a ideia de como vai ser realizado e quais os mecanismos que a gente vai apresentar para realizar a captação. Ele tem que ter um aspecto cultural, como assim? Ser exemplos, por exemplo, uma mostra de arte, uma peça de teatro, um festival de música, uma oficina educativa no sentido da cultura, né, que ele venha a contribuir não só com a parte da execução cultural, mas, como, por exemplo, eu posso fazer uma roda de conversa sobre patrimônio cultural, pegar alguma coisa importante da cidade que marque a história e a cultura da cidade e fazer um processo de educacional em cima disso. Vamos fazer uma oficina sobre a importância das esculturas de Elejadinho. Isso já é uma atividade na cultura. Ou até mesmo no campo, por exemplo, quem trabalha com... eu estava conversando mais cedo com uma senhora que trabalha com mulheres que passaram pelo tratamento do câncer. Uma oficina que trate de artesanato para esse público. Tem um viés cultural por meio do artesanato. Uma oficina de corte e costura. Mas isso é geração de emprego e renda. Mas partindo do princípio que moda e adereços também fazem parte dos aspectos de cultura. Então, você tem essa vertente dentro da questão dos exemplos do que pode ser feito. As características que eu acabei falando antes, né, quando a gente começou a falar do que era um projeto, né, que ele é único, que ele tem limite de tempo, tem limite de recursos, né, e ainda mais, quem é o público-alvo e os objetivos que a gente vai estar implementando, desenvolvendo esse projeto. O resultado. Quando a gente fala de projetos e está muito em voga hoje, as pessoas pensam logo no sentido, a gestão de projetos, né? Muito vem à cabeça das pessoas, ou fala-se de engenharia, né? Projeto para fazer uma ponte, projeto para construir um prédio, um hospital. Ele tem um resultado, vai ser o prédio, a ponte, né? Ou, por exemplo, a gente vai falar de projetos de TI, né? As startups, está muito em voga hoje em dia. Desenvolver um novo computador, desenvolver uma nova ferramenta de inteligência artificial, um novo aplicativo, um novo programa, né? Tem um resultado que é dentro da parte de TI. No caso da cultura, é produto cultural. O que seria esse produto? Exatamente os exemplos que a gente falou no termo 3. A peça de teatro. Qual é o objetivo? Realizar a montagem e as apresentações. Quer falar alguma coisa, Ana? Não? Seria o quê? A oficina educativa, seria as aulas de artesanato, montar a cooperativa das artesãs da cidade, fazer, por exemplo, uma ação educativa sobre acessibilidade cultural, né? Fazer levantamento sobre como os equipamentos da cidade tratam a questão da acessibilidade para crianças autistas. Tem algum programa em relação a isso? É também uma possibilidade de uma vertente de trabalho de algum projeto de cultura. Não é só a execução que a gente pensa diretamente quanto a parte da cultura contra o entretenimento. Vai muito mais além disso. E, ao final,
a gente já tem que estar pensando como é que a gente vai fazer as verificações dos resultados que a gente está pensando, que é os famosos relatórios e a prestação de contas que todos têm medo, né? E a gente vai ver que não é tão complicado como se imagina. Certo? Alguma pergunta até aí? Qualquer coisa pode colocar no chat ou levanta a mão ou abre o microfone e já faz a questão. Até aí, tá tranquilo? Podemos seguir? Bom, e para como a gente começa a rascunhar esse documento? Como é que a gente materializa o nosso projeto? Tudo começa a partir de uma ideia, né? A gente pensa em fazer alguma coisa para as crianças do bairro, para uma comunidade, para o nosso ponto de cultura. A gente pensa em desenvolver alguma atividade em relação. Temos uma ideia. Como é que a gente começa a organizar isso como um projeto cultural? Tem gente que chama de metodologia 5W2H, explica isso de uma forma mais complicada, dentro dos termos como podemos dizer, da administração, da gestão, né? Eu vou tentar simplificar ao máximo. A gente responde a partir dessas 8 perguntas que estão aqui presentes. Primeira coisa, a gente começa, rascunha no papel o que a gente quer fazer. O que eu pretendo fazer? Bota lá na folha de papel, eu quero fazer um show, quero organizar um ponto de cultura, quero organizar uma peça, quero organizar atividades educativas, uma roda de conversa. Anota, né? O quê? Segunda pergunta, a gente tem que responder o porquê. O que motiva, o que está me levando a fazer essa atividade? Né? Eu quero fazer uma oficina porque eu quero ensinar os jovens a tocar um determinado ritmo musical. Eu quero ensinar os jovens sobre determinada atividade do patrimônio cultural através da música. Eu quero, por exemplo, um show, eu quero levar rock a um público mais saudosista que curte os Beatles, né? O porquê, né? Quero fazer uma peça do Menino Maluquinho, um vídeo, um filme, porque eu quero resgatar esse clássico do Ziraldo, explicar o porquê, o que está motivando e o que se torna interessante para o público. E aí vamos à terceira pergunta, que é o quem que a gente divide em duas, né? Primeiro, para quem a gente vai fazer? Quem é o nosso público-alvo, né? São jovens a partir de 18 anos, são senhoras, é o público tradicional de matriz africana, é de um determinado bairro, são estudantes da rede pública de educação. E com quem? Porque muitas vezes a gente esquece. A gente quer fazer uma atividade cultural, está cheio de vontade para realizar, mas esquece de com quem a gente vai fazer. A gente tem claro para quê, a gente tem claro o que vai fazer, mas e os profissionais envolvidos? Né? Logo lá no início eu queria dar aula, achava de simples, até era bem jovem, tinha vontade de ensinar outras pessoas a tocar percussão, achava que era só pegar meia dúzia de tambor, ir para a praça e juntar criança em volta. Mas quem é que vai, por exemplo, fazer as inscrições, fazer a arte para divulgar, me ajudar na comunicação? De repente, uma pessoa que vai ser o responsável, enquanto eu estou dando aula, de acompanhar o comportamento das crianças em qualquer problema, né? Quem é, por exemplo, que enquanto eu estou dando a palestra,
presencial, vai estar fazendo controle das pessoas na entrada do teatro, do centro cultural, fazer todo esse controle, então, de para quem a gente vai fazer, que é o nosso público, e com quem a gente vai estar trabalhando. Aí, de repente, a gente se lembra, aí tem que fazer a divulgação. Caramba, mas a gente não colocou no projeto que precisava de alguém para fazer, que soubesse fazer uma arte, e não colocamos uma gráfica. Não cotamos isso. Aí vai ter que tirar do próprio bolso, porque, dependendo, não tinha um orçamento, não tem ninguém que saiba mexer com Photoshop, com Canvas online, e a gente não colocou que precisava fazer os panfletos. Então, também a gente tem que detalhar a nossa equipe. Depois, como? Detalhar cada passo do como a gente vai realizar aquilo. Eu vou fazer uma oficina, pegar mais uma vez o exemplo da percussão. Vou ensinar jovens a tocar samba reggae. Como eu vou fazer isso? Tem os instrumentos? Então, vou ter que comprar instrumento. Vou ter que levar esses instrumentos para um determinado lugar. Tem o espaço? Então, vou ter que arrumar um parceiro que me ceda o espaço ou a liberação para utilização da praça ou uma escola parceira que me deixe usar o pátio ou uma sala de aula. Como é que vai ser essas aulas? 2 horas, em 2 encontros semanais, vai ser aos sábados, pela manhã. Então, detalhar como é que vai ser feito isso. Minha comunicação vai ser feita como? Eu vou na associação de moradores, vou numa escola. Então, tem que deixar item por item de como eu vou realizar essa oficina, né? Que nem aqui, gente, esse nosso encontro. Como a gente vai fazer? Online, então é precisar do Google Meet, alguém que abrisse a sala, preparação dos slides, preparação do conteúdo, elaboração do projeto em si, né, para poder concorrer ao edital da prefeitura, tudo isso detalhado para a gente chegar ao produto final. Como é que vai ser a avaliação das pessoas? Participação, vai ter certificado? Vai ter certificado. Tudo isso pensado. E com o quê? Né, dentro das atividades, a gente vai ver, né, o que vai precisar para realizar aquilo. Se eu vou fazer online, eu preciso da internet, no computador. Preciso de ter uma conta no Google Meet, já que eu vou fazer um encontro de 2 horas, eu não posso utilizar, por exemplo, a conta gratuita, que me limita em 1 hora só. Vou precisar de alguém que faça o slide. Se for presencial, um show na praça, a gente pensa que é só montar o palco, botar a galera para tocar. E como é que fica, por exemplo, o som, vai ter banheiro público, a segurança em volta, tudo isso, os serviços e equipamentos que a gente vai precisar. Onde é o próximo item. Como eu estava falando, a oficina de percussão. Vou fazer na praça, vou fazer no meu quintal, vou fazer no ponto de cultura, vou arrumar uma parceria com o teatro da cidade, com uma escola. Meu grupo cultural tem uma sede, minha comunidade tradicional tem um espaço que dá para mim fazer. Se for um show, vai ser só na minha cidade ou eu vou fazer deslocamentos? Aí eu tenho que organizar até mesmo esses deslocamentos, onde aí eu tenho que voltar o como e com o que para fazer a organização desses translados, desses deslocamentos. Feito esse rascunho, vamos lá. Quando eu pretendo realizar? Pegar a data, que aí a gente já está entrando de certa forma no cronograma, que é fazer a previsão de quando a gente vai realizar, quantas vezes a gente vai realizar essa atividade, e daí, a gente vai aprofundar isso quando estiver no próximo encontro debatendo o cronograma, que a gente vai fazer o detalhamento de todas as atividades e o tempo necessário para poder estar executando naquela data prevista a realização do projeto. Vamos fazer, digamos, um show da banda X, vamos dizer assim. Vai ser realizado em novembro.
Então, até novembro, a gente tem outubro e setembro. O que a gente vai fazer? Como a gente já terminou, que a gente vai estar realizando o show lá em novembro, então como é que a gente vai organizar a partir daí até lá, para que realmente no dia 15, vamos dizer, 15 de novembro, vai ser o show da banda. Então, a gente já tem aí a data de quando vai realizar e já começa a organizar um escopo, um esqueleto de um cronograma de execução. E o principal, né? Que é a nossa última pergunta, que a gente detalhou o que, por quê, com quem a gente vai estar fazendo, onde, com o que, como a gente vai fazer e o quando. Que aí a gente já começa a ter a preocupação do quanto isso tudo vai custar. Então, nesse momento, a gente vai listar, pegar a realização da previsão de custos, pegar a equipe que a gente montou e ver os valores desses profissionais, os materiais que a gente vai utilizar, os serviços e o tempo de uso de todas dessas três questões anteriores, né? Quanto tempo a gente vai ter que pagar os profissionais? Vai ser em mês, em semana? Quantas vezes esse pagamento vai ser realizado? O custo dos materiais que a gente vai utilizar, os serviços, né? Por exemplo, uma gráfica, esse valor, associados ao tempo da realização do projeto, e aí a gente vai ter o primeiro escopo do nosso chamado orçamento. A gente vai estar falando da sustentação financeira. Isso, novamente, falando das alternativas que podem, além, já que a gente não, às vezes não consegue todo o orçamento, todo o recurso necessário, ver outras formas de parceria. A gente tem, por exemplo, muito no teatro, a galera que tem lá a previsão do chama catering, né? O lanche da equipe e dos atores. Não consegue o recurso para a compra, contratar o buffet. Mas, dependendo, pode arrumar uma parceria com um restaurante, com uma padaria, que vai montar aquele catering, né? Aquele lanche lá do camarim, dos artistas. Mesma coisa numa oficina. Vou fazer um encontro com crianças para 40 crianças. Eu não consigo eu tenho orçamento. Consigo o dinheiro para pagar o professor, para comprar o material, digamos que é uma oficina de pintura. Compro o papel, as telas, tinta, canetinha, tudo. Mas eu não consegui o dinheiro para o lanche. Posso arrumar com o cachorro-quente com salsicha na vendinha do lado e o pão com a padaria mais próxima, em troca da divulgação dessa parceria nos nossos materiais, ok? A camiseta, não consigo pagar a camiseta da equipe, eu posso ver com uma gráfica se ela pode estar fazendo umas camisas para mim em troca dessa parceria, certo? Podemos seguir? Eu tenho uma dúvida aí. Então, a gente já vai entrando, já que está tranquilo até aqui, no que a gente chama dos itens essenciais de um projeto, os elementos que compõem o projeto, né? A gente vai montar esse documento, como a gente falou, que não é só para a gente apresentar para um patrocinador, ele tem a importância que ele é a nossa rota de percurso dessa viagem, que vai nos orientar durante a execução, né? Porque ali a gente colocou tudo, as formas, a gente vê como é importante. Chegou mais alguém? Bem-vindo, Mari. A bênção, boa noite a todos. Depois faça uma recapitulada para a parte que você não pegou anteriormente. Mas vamos seguindo. Como a gente vai ver, como a gente viu nas discussões anteriores, né? Das 8 perguntas importantes, a gente vai estar definindo, né, os custos, como a gente vai distribuir e as atividades que a gente vai realizar para a execução dos nossos objetivos e do produto final
nosso produto cultural. Então, o documento que a gente vai estar montando não é para a gente pegar, apresentou, foi aprovado no edital, foi aprovado no Lei Rouanet, foi aprovado, por exemplo, no programa de incentivo à cultura, o PIC, aí de Santa Catarina, né, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, aprovou e a gente bota aí lá na gaveta, esquece e vamos fazer. Não. Esse documento vai orientar, vai ser a bula do nosso remédio, digamos dessa forma. É ali que vai estar explicando, tintim por tintim, como a gente vai estar realizando aquele projeto para alcançar os objetivos que a gente se comprometeu. Porque ainda tem essa questão. A importância do projeto cultural é que ali a gente colocou determinadas questões que o avaliador aprovou e lá na frente, nos relatórios, a gente vai ter que mostrar que a gente realizou aquilo ali. Se eu botei que eu vou atender 20 alunos, eu vou ter que chegar ao máximo possível desses 20 alunos e explicar o porquê, dependendo, eu não conseguir complementar aquilo. Mas mostrar que eu me esforcei, que eu tenha conseguido não 20, mas foram 15. E mostrar que eu trabalhei dentro dos critérios que eu coloquei no meu projeto, me esforcei ao máximo para chegar aos 20 alunos. Que eu prometi que eu ia dar 2 meses de oficinas, né, de acessibilidade cultural ou de atendimento por via de musicoterapia. Eu vou ter que mostrar que eu cumpri aquela carga horária de atividades, como eu realizei dentro dos patamares que eu coloquei dentro do projeto. Aí pintou uma dúvida, porque a gente apresentou um projeto, isso acontece muito, abre edital em outubro, aliás, em abril, até passar todo o processo de avaliação do projeto pelos parecistas, que são as pessoas que fazem a análise, são os julgadores, até todo o trâmite, saírem as notas, o projeto ser aprovado, sair impresso em diário oficial, que ele foi aprovado, a Receita, a Secretaria de Fazenda, fazer o depósito, o dinheiro cair na conta da instituição ou do proponente, já se passou pelo menos uns 2 a 3 meses, ou mais, dependendo da complexidade do edital. Se você não tem ali o projeto nas suas mãos, e ele bem detalhado em relação a isso, você arrumou um problema. Como é que você vai lembrar do que você prometeu executar? E como é que você vai executar aquilo? Então, também tem esse fator. Fora a questão que vai ser feita toda a avaliação em cima daquilo que você prometeu. Então, é o documento de apresentação para captação, é o documento de gestão, né? E é o documento que vai ser utilizado para avaliação. Como também é um documento de aprendizado, que eu vou analisar tudo que eu prometi de realizar, eu mesmo vou avaliar se eu fui capaz de realizar aquilo, vou ver o que deu errado, para da próxima vez eu fazer as adaptações para aqueles erros não acontecerem novamente. Lembra que a gente falou lá atrás, lá no início do encontro, que todo projeto é único. Então, por exemplo, um processo de divulgação funciona pela internet hoje, mas dependendo do público e na próxima edição ele não funciona da mesma forma. Será que eu posso estar avaliando uma outra forma a partir dos resultados e análise do meu projeto de estar melhorando essa divulgação, a comunicação, as medidas de acessibilidade que eu achei que eram viáveis, se mostraram não viáveis na nova edição, como é que eu posso estar melhorando na próxima edição? Isso tudo vem a partir da análise do projeto cultural, daquilo que a gente elaborou e depois todo o desenvolvimento e o aprendizado que surge na sua avaliação final. Então, vamos lá. Os itens, a partir do que a gente falou, que a gente vai se basear na Lei Rouanet, né, que orienta boa parte das leis de fomento e dos editais, ele começa com os seguintes itens, né, que é o título, né, mas que a gente pode deixar até o título para
parte final do projeto, quando fizer toda a escrita, principalmente das partes textuais, que a gente às vezes idealiza, pensa um título agora e vai amarrando as ideias. Bem-vindo, Alan. A gente vai amarrando as ideias ao longo da escrita do projeto, vai percebendo que certas nuances podem ser acrescentadas ao longo do projeto. Então, aqui a gente pensou em, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um projeto que eu estou escrevendo agora. Eu comecei escrevendo como oficina de comida sagrada, saber ancestral de matriz africana através da alimentação. No desenvolver do projeto, já cheguei e percebi que eu posso transformar ele não só numa oficina sobre patrimônio e conhecimento sobre a alimentação dos terreiros, mas que aquela perspectiva pode se transformar numa atividade de formação para emprego e geração de renda de mulheres em situação de violência, que passaram por situação de violência. Então, o título que eu comecei escrevendo, Comida Sagrada, em si ele não está mais contemplando o que é o objetivo, né? Eu já estou pensando que agora é empreendedorismo a partir o nome tem que ser alguma coisa que contemple também a questão dos direitos da mulher e a questão da possibilidade do empreendedorismo através da alimentação. Só discutir patrimônio o título já não chama atenção para o que é. A pessoa vai olhar assim, dependendo do edital que eu vou mandar, se ele está trabalhando com direitos, né, da mulher e geração de emprego e renda por meio da cultura, só colocar comida sagrada, o avaliador ele vai olhar assim e já não chama mais atenção. Ah, tá. A gente tem que partir do princípio, um dado importante. Quando a gente estiver escrevendo um projeto, a gente tem que partir do princípio que uma outra pessoa vai estar lendo. Então, as ideias podem estar bem claras para mim. Eu sei o que eu vou fazer. Vai estar tudo muito óbvio. Mas será que está óbvio para quem vai avaliar? Primeira preocupação. Segundo, normalmente, um parecista, um avaliador, ele vai estar avaliando 10, 20 projetos ao mesmo tempo. Então, tem que fazer uma escrita que seja atrativa, que eu venda meu peixe e venda muito bem. Não é mentir, não é botar ouro onde não tem, mas eu tenho que fazer uma coisa que chame a atenção e que seja apaixonante para a pessoa que vai estar lendo o projeto. E aí já começa no próprio título. Tem que fazer um título que chame a atenção e, ao mesmo tempo, diga aquilo que eu estou me propondo a fazer. Depois, por isso também a questão que eu estava falando, não esquenta a cabeça. Deixa o título para depois terminar toda essa parte textual. Dá uma lida, principalmente na apresentação e nos objetivos, e daí, de repente, às vezes sai o nome. Depois vem a apresentação, que ela pode ser... Pode falar, Alan. Agora, meu pai, com licença, e a bênção aí do Pai Almir, bênção para o senhor, bênção para os meus irmãos. Tá picotando. Pedir a bênção ali para o Pai Almir, bênção para o senhor, para os meus irmãos, irmãs. Tranquilo, abençoe bem. Opa. A apresentação, agora sim, fechei meu microfone. E alguns editais, você vai ter a apresentação e vai ter o resumo em si. Você vai, nesse momento, vai ter a diferenciação que você vai fazer ele mais direto, um parágrafo, 2 parágrafos, 500 caracteres, e no outro você vai poder fazer, aprofundar mais do que você vai estar realizando em torno de 3 parágrafos, no máximo 4, 1.500 caracteres no máximo.
Exatamente ressaltando aquela ideia que eu falei. O avaliador, o cara vai estar olhando, lendo 10, 20 projetos. Imagine, às vezes a gente não consegue ler quem fez faculdade, quem estudou, né? Todos nós. Às vezes o professor mandava ler 20 folhas, a gente já ficava, 20 páginas, já ficava num desespero. Imagina, então, um avaliador de projetos tendo que ler tantos projetos com várias páginas. Então, a gente tem que ser o mais objetivo e sucinto possível. Na apresentação, a gente vai falar do que consiste o nosso projeto, o que a gente vai realizar, como vai ser feito, quem é que está realizando aquele projeto, a organização, o que ela já fez de relevante dentro daquela proposta. Tem pessoas da sua equipe capacitadas para estar fazendo aquilo. Teve outras edições anteriores. A gente vai colocar tudo ali na apresentação. Depois, e a gente vou aprofundar isso mais adiante quando a gente vai entrar em alguns exemplos. Depois vem os objetivos, que a gente vai colocar aquilo que a gente pretende alcançar e dividir eles entre objetivos gerais e objetivos específicos, com metas claras e que possam ser mensuráveis. O que é isso? Que a gente possa quantificar. Exemplo mais claro sobre isso. Vou capacitar 20 alunos em empreendedorismo via economia criativa. Atender 30 pessoas idosas em oficinas de artesanato. Esses são os objetivos, como a gente vai ver daqui a pouco também exemplos mais diretos. Justificativa. Na justificativa é a hora que a gente vai defender o porquê o projeto tem que ser feito, porque o avaliador tem que aprovar. Então, a gente vai ter que falar o impacto que ele pretende realizar, se ele tem um viés social, se o projeto vai fazer uma transformação na comunidade, para o setor cultural, se quantas pessoas ele vai estar empregando, se ele vai ser realizado em determinada comunidade carente, colocar dados, fontes, e é ali que a gente vai, se ele é inédito, se alguém fez isso há 500 anos atrás e a gente está retomando aquela atividade. Esse é o momento, na justificativa, que a gente vai defender o porquê o projeto tem que ser realizado. Depois, a gente tem os seguintes itens. Para quem ele vai ser realizado, que é o público, nosso público-alvo, que a gente vai descrever quem são as pessoas, quantas pessoas a gente pretende atingir, né? Interessante apresentar dados demográficos e sociais, qual é a categoria de renda que essas pessoas se enquadram, se são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, se são de bairros com IDH, índice de desenvolvimento baixo ou não, se é aluno de rede pública, se são professores, definir esse público a quem a gente vai fazer, definir como a gente vai distribuir esse produto. Não adianta a gente pensar num projeto, se eu vou editar apostilas sobre contação de histórias da cidade de Indaial. Vou resgatar a história de Indaial e vou fazer um livreto contando a história da cidade. Beleza, consegui o dinheiro, tal. Mas e aí? Vou distribuir isso como? Como é que vai chegar na mão do público? Eu tenho que definir. Vou distribuir gratuitamente nas escolas, vou mandar para as bibliotecas da cidade, vou mandar para as cidades ao redor, definir como é que vai ser esse ingresso, como é que vai ser essa distribuição, né? Se vai ser ingresso gratuito, se vai ter ingressos a preços normais e preços populares, né? Oficina, vai ter cobrança ou não, vai ter uma cota gratuita.
Como é que essa informação vai chegar ao público? Aí é o plano de comunicação. Como é que eu vou divulgar para vender um ingresso, para a galera ir ver a minha peça, para ir ver meu show? Como é que eu vou conquistar alunos para a minha oficina, para o meu curso, para a minha roda de conversa? Então, tem que pensar. E a melhor forma possível em relação a esse público-alvo. É um público mais idoso? De repente a internet não funciona, esse negócio de botar só nas redes sociais, vai precisar de uma rádio comunitária, conversar com a rádio da cidade, botar no jornal, se ainda tem jornal circulante de papel, na jornal físico na cidade, colocar um carro de som passando em determinado bairro, ver qual é o mecanismo mais eficiente para dialogar com o meu público. Democratização em si, debate direto com o plano de distribuição e a questão do impacto social. Que, por exemplo, mas se eu consigo patrocínio, eu vou poder vender ingresso, eu vou poder cobrar pelo produto cultural? Pode, desde que você tenha a ideia de que você, uma parcela, você vai democratizar. Se a peça vai ser cobrada, eu tenho que pensar uma forma que eu vou dar à população que não tem possibilidade de comprar aquele ingresso o acesso. Como assim? Vou distribuir para crianças da escola pública. Vou ter uma sessão especial para idosos. Vou distribuir alguns ingressos junto à Associação de Moradores. Uma sessão especial para o público PCD. Como é que eu vou estar fazendo isso? Entra também a questão da acessibilidade dentro do debate de democratização do acesso. Formação da equipe, né? A ficha técnica. Lembra que a gente falou lá das perguntas, o quem, com quem a gente vai trabalhar e como a gente vai fazer. Detalhar, antes de a gente pensar somente em com quem a gente vai trabalhar, primeiro detalhar as atividades que vão ser realizadas, para depois a gente ver os profissionais necessários. E aí a gente vê a quantidade de profissionais e montar essa ficha técnica. O local, que dialoga com a pergunta do onde a gente vai realizar, né? E a estrutura necessária para a realização. Vou fazer uma roda de conversa. Vou precisar do local, vai ser um teatro, vai ser a sede da ONG. Como é que eu vou precisar de um som, um microfone? Vou precisar de um computador, um projetor de slides? Vai ter lanche para a galera na entrada ou no intervalo? Como é que vai ser o deslocamento, a divulgação? Então, a gente pensar no lugar e na estrutura necessária. E aí a gente chega na parte dos itens, né, a terceira parte, que entra a questão dos documentos das planilhas, que muita gente acha a parte mais complicada, que são o cronograma, o orçamento, né, que são as partes já finalizando a montagem do nosso projeto. A gente fez toda a montagem da parte textual. A ideia da acessibilidade, que agora todo projeto tem uma normativa do próprio Ministério da Cultura, que hoje todo projeto tem que ter, tem que pensar, né, na acessibilidade física, né, que é a questão dos espaços permitirem a circulação do público PCD sem restrições, as de comunicação e as atitudinais, né, que vai desde a formação dos profissionais para evitar ações capacitistas, até prever se você vai ter a contratação de profissionais, né, PCDs, participando do projeto em si e sendo remunerados. Tudo isso, hoje em dia, se torna necessário estar dentro do escopo, né, da estrutura do projeto. E a documentação, que vai variar de acordo com o edital, né, que é a documentação base, isso eu já posso adiantar aqui, que é, você pode, determinados editais, você pode apresentar como pessoa física, né? Aí, questão de você ler o edital
tintim por tintim antes de você mandar sua proposta, não perder tempo, nem recursos, que tempo também é um recurso, né? Escrevendo um projeto para um edital que você não vai poder participar porque ele só aceita associações sem fins lucrativos, só aceita pessoa física, ou só aceita pessoa jurídica, tem que ter um CNPJ. Aceita pessoa física, jurídica, mas não aceita MEI, porque tem que ser outro enquadramento de pessoa jurídica. E os documentos básicos são o RG, CPF, certidões negativas que podem variar, né, que é de débitos de âmbito federal, débitos de âmbito estadual, comprovante de residência. E no caso das pessoas jurídicas, que é CNPJ, o cartão CNPJ, o estatuto e a ata de fundação e organizações como associações. No caso de empresas com fins lucrativos, aí entra o ato de constituição e documentação dos sócios, as certidões negativas relativas às pessoas jurídicas, e para os dois casos tem que ter a apresentação de um portfólio do que já possa ter sido realizado pela organização anteriormente. E essa documentação, como eu falei, ela vai variar de acordo com o tipo de edital. Então, tem que dar uma olhada, já fica a dica de, no início do edital, verificar quais esses documentos e providenciá-los, porque alguns são demorados, você vai depender principalmente de documentos de receita do Estado e do município também. Às vezes demoram muito para serem conseguidos junto às respectivas organizações. As instâncias de governo. Até aí alguma pergunta? Até aqui estou tranquila. Tá Para mim tranquilo? também Alguma tudo dúvida? certo. Querem dar uma pausa, beber uma água e daqui a pouco retorna? Ou podemos continuar? Tá tranquilo? Pode continuar? A gente vai entrar exatamente falar da parte de alguns exemplos. Então, vamos lá. Como a gente falou, né, essa parte textual, a gente vai entrar agora exemplificando diretamente. Lembrando que esse material eu vou mandar no e-mail de vocês. E, novamente, falando para quem chegou depois, eu coloquei uma novidade, vamos dizer assim, um brinde, né? Que além dos 2 encontros, eu vou estar disponibilizando a plataforma do Homobar, onde a gente tem um curso estruturado com aulas gravadas sobre elaboração de projetos, para vocês terem acesso lá às aulas e alguns materiais que a gente disponibiliza lá no Google Escolar, o Google Classroom. Aí vocês vão ter mais esse material para estar a apostila, mais as aulas gravadas, para vocês estarem complementando o que a gente vai estar debatendo hoje e na próxima semana, e também a possibilidade de estar entrando em contato com a gente para tirar dúvidas além do que foi debatido aqui. Então, vamos lá. Partindo dos exemplos, vamos ao título. No título, como a gente falou, ele tem que expressar exatamente o que o projeto pretende. Por exemplo, vamos partir do princípio que o nosso projeto, a gente fez lá o detalhamento, é a montagem de uma peça infantil. A gente vai montar uma peça infantil. E vai ser o espetáculo lá da Maria Clara Machado, o Pluft. Então, o que a gente vai realizar? Um espetáculo de teatro infantil, Pluft o Fantasminha. Vai ser só a montagem? Não, a gente vai fazer a montagem e a circulação, porque a gente pretende ir para outras cidades. Então, a gente já deixa bem claro para o nosso avaliador o que a gente pretende fazer. Né? O espetáculo de teatro, o público infantil,
a peça que a gente vai estar tratando e que se consiste uma montagem e circulação, direto e reto. Já está aí a nossa proposta, o nosso título. A apresentação em si, vamos pegar um outro exemplo, né? Que é da virada. Tá aí, ó. Dizendo direto o que vai ser feito. Ó. Após 3 anos consecutivos de ações culturais realizadas em comunidades carentes da cidade de Belém, o projeto Arte na Comunidade entrará na 4ª edição desta vez. Oferecerá oficinas gratuitas sobre cultura contemporânea para jovens estudantes com idades compreendidas entre 12 e 18 anos, moradores da comunidade Casa Virada, uma das comunidades mais pobres da capital do Pará. A ideia do projeto nasceu em 2012 e, inicialmente, tinha o objetivo de realizar oficinas práticas sobre o processo criativo da arte, lançando mão da arte contemporânea como ponto de partida, contando com a parceria de artistas, arte-educadores, professores de arte. Foram realizadas oficinas de xilogravura, serigrafia experimental, lambe-lambe, monotipia, grafite e stencil. No entanto, na 3ª edição do projeto, sentiu-se a necessidade de incluir no programa do curso, uma abordagem teórica sobre a arte contemporânea. Então, nessa parte que a gente está vendo, o proponente já explicou praticamente tudo que ele pretende fazer. Está ali direto. É uma oficina, uma ação de arte, onde ele vai realizar, está apresentando ali onde ele vai realizar, né, que é em Belém, capital do Pará. O público são jovens estudantes com idades entre 12 e 18 anos, moradores da comunidade, que é a Casa Virada, né? E que o objetivo é fazer nesse período, e que já existe uma bagagem acumulada, porque já é a 4ª edição. Então, ele ali direto e reto está explicando o que ele pretende fazer, uma apresentação sucinta, a qual o avaliador vai ter clareza do que se trata o projeto. Não floreou muito, como também não deixou nada do contexto de fora na sua apresentação. Tranquilo? Seguindo. Depois vem os objetivos. Essa sequência é que normalmente se faz presente nos formulários dos editais, quando você vai fazer os formulários de preenchimento de formulários de inscrição, de envio de projeto. Nos objetivos, como a gente falou, você tem o geral e o específico. No geral, você fala diretamente aquilo que você pretende fazer, a descrição direta e reta, curta, de qual vai ser o produto que você vai estar entregando. Como assim aqui, ó? Veja só o exemplo. Promover o circuito de oficinas profissionalizantes sobre culinária caiçara para mulheres da cidade X maiores de 18 anos, durante 3 meses de atividade, visando geração e oportunidade, gerando oportunidade de geração de renda para as concluintes do curso. Você explicou ali o que se trata, quem é o público, o tempo que você vai estar realizando e qual o objetivo, direto e reto. São oficinas para geração de renda e emprego para mulheres, a idade e o tempo. É isso que a gente vai fazer. Nos específicos, como é que eu vou estar realizando esse objetivo geral? Simples. É só eu detalhar passo a passo do que eu vou fazer. Quem são essas mulheres? Quantas são? Eu vou formar 30 mulheres a partir dos 18 anos. E poderia colocar do bairro X, da cidade X. Qual é o meu segundo objetivo? Realizar oficinas durante 3 meses com aulas semanais. Poderia estar colocando aí a duração dessas aulas. Vão ser aulas semanais com duração de 3 horas. Que mais? Vou estar difundindo a riqueza cultural da cozinha caiçara. Só um detalhe na hora de escrever os objetivos.
Viram que as palavras sempre estão, os verbos sempre começam com verbos assim, no estilo prover, formar, realizar, difundir, programar, capacitar. Todos os objetivos têm que ser iniciados nessa ideia de que você vai estar realizando uma ação. Você vai estar promovendo a intenção de fazer algo. Então, sempre utilizar nessa linhagem o início das frases dos objetivos. Formar, capacitar, realizar, difundir, promover, assistir, ensinar, sempre nessa linhagem. A justificativa, quando a gente fala, como eu falei antes, é o momento que eu vou estar defendendo, vendendo meu peixe, defendendo o porquê eu tenho que realizar aquele projeto. Então é importante colocar o que motivou a estar realizando, apresentar dados sociais e econômicos, né, se eu tenho acesso a esses dados, pesquisar antes. Por exemplo, daquele projeto que eu estava falando sobre empreendedorismo, que eu comecei escrevendo sobre alimentação sagrada, que agora vai virar um projeto para capacitação de mulheres em situação de vítimas de violência de gênero. Eu descobri que para a região onde eu estou escrevendo o projeto, ela está classificada, segundo a Secretaria de Segurança do Estado, a região é a segunda com maior índice de violência contra a mulher, de registros. Teve um aumento entre 2023 e 2024 em 27% dos casos. Muitos deles estão ligados exatamente à questão da dependência econômica. Então, esse motivo, essa situação, esses dados, são necessários estarem na justificativa do projeto, que é a motivante da questão do porquê gerar emprego e renda para as mulheres, pelo alto nível de casos acontecendo na região, e muitas das situações se dão pela questão da dependência econômica, levando até mesmo ao silenciamento dessas mulheres vítimas e da perpetuação, muitas vezes, da situação. Né? Então, colocar esses dados, a situação do público da determinada comunidade, que não tem teatro, eu vou fazer teatro na praça. Pô, mas está doido podendo fazer? Mas se a cidade não tem teatro, onde eu vou fazer? Então, eu vou fazer o teatro na praça, porque a justificativa porque a cidade não tem equipamentos públicos como um teatro que atenda a situação. Então, a gente vai estar realizando na praça. Qual o benefício cultural à comunidade, o benefício econômico, artístico? Vou estar empregando quantas pessoas? Dizer que o meu projeto vai estar gerando, por exemplo, dentro da ficha, vou estar empregando 5, 10 pessoas, 20 pessoas. Vou estar gerando emprego numa cidade para 20, 30 pessoas. Ou não, menos do que isso, mas vou estar gerando emprego, vou estar ajudando na economia da cidade em outros fatores, como, por exemplo, vou organizar o primeiro desfile de escola de samba da cidade X, que nunca teve. Vou estar fomentando a venda dos armarinhos da cidade com materiais de aviamento. É um fator. Então, dentro da justificativa, colocar todas essas perspectivas que levem a convencer que a viabilidade do projeto, também sem esquecer que eu sou capaz, que a minha organização, que eu como proponente sou capaz de realizar. Então, colocar aí a experiência da organização, das pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, não tem como eu não colocar o que eu já estudei sobre gestão, porque isso não é estar me vangloriando, mas é mostrar que o projeto que eu estou envolvido tem uma pessoa hábil para fazer os relatórios e a administração do projeto na parte burocrática. Além, por exemplo, tem um músico, vou dizer que eu vou fazer um projeto que
Quem vai ser responsável é o seu Jorge, pela parte musical. Quem vai fazer a parte de direção musical vai ser aquele rapaz, o Pretinho da Serrinha. Ele que vai fazer toda a parte de coordenação musical. Pela bagagem que ele já faz de direção musical de uma série de shows, não tem como eu não colocar isso na justificativa que a minha equipe é preparada para realizar aquilo. Que tem pessoas que há 10 anos, 5 anos, 3 anos, têm uma formação em acessibilidade, que trabalha com pessoas, PCDs, com crianças, tem uma habilidade nesse ramo. Também tem que colocar, ok? O público, quem já falou em si, naquelas perguntas da organização, viu como as 8 perguntinhas já vão estar limpando o campo, facilitando na hora da gente estar fazendo esse preenchimento, a arrumação lá das ideias. O público que a gente pensou lá na pergunta com quem, do para quem, com quem, está aqui. Público da atividade. Jovens entre 14 e 18 anos, estudantes da rede pública de ensino, né, que estejam no ensino médio, residentes nos bairros X, Y e Z, pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Posso estar colocando, vou trabalhar com idosos, faixa etária X e Y, mulheres que tenham interesse na dança e na cultura afro, ou na cultura alemã, na cultura polonesa, e aprofundar os seus conhecimentos na dança tradicional dessa população, desses grupos, e por aí vai. Ficha técnica novamente reportando aquela pergunta que a gente fez lá do com quem. É a equipe. Sendo que aí eu vou ter que escrever nome da pessoa, o nome de batismo ou o nome artístico, aquele que ele for conhecido, a função e a experiência que ele tem no setor. Né? Então, aí a gente já separa que, por exemplo, eu tenho 30 pessoas num projeto, vou pegar aquelas que têm maior potencial de comprovação de experiência. Né? Que nem eu botei aqui, o meu designer gráfico vai ser o Ziraldo, seria, né? Ziraldo vai fazer o quê? Designer gráfico, cartunista famoso, criador de personagens como Turma do Pererê, Menino Maluquinho, trabalhou no Pasquim entre 1900 e tanto a 1900 e tanto. Vou explicar quem ele é, qual a função que ele vai fazer, colocar a formação que ele tem e a experiência. Depois a gente vai entrar em local, que aí é onde vai estar acontecendo. Vamos dizer que o nosso projeto serão 2 apresentações em Blumenau, no Teatro X, e 2 apresentações no Galpão das Artes de Indaial. Fechamos. Comunicação. Como é que vai ser a divulgação do meu projeto? E anotar que peças são, aí a quantidade. E, se possível, já anotar os valores de produção. O custo para eles serem produzidos. 2 banners de 3 metros por 2 metros, que, por exemplo, vai botar na fachada de um teatro, na entrada da associação. Ele vai ser feito em quê? Em lona. Vai ser colorido? Colorido. Então, especificar isso. Vou utilizar 5.000 panfletos, frente e verso. Qual é o papel, a gramatura, né? 90 gramas. Vai ser papel sulfite, vai ser papel reciclado. Anotar isso. Vou fazer anúncio de 30 segundos na rádio da cidade. Vou utilizar carro de som. Vou utilizar mídias sociais e a internet. Especificar como vai ser essa comunicação. Isso vai ser importante não só na aprovação do projeto, como também depois para você negociar com o seu patrocinador em projetos como pela Lei Rouanet, que você não recebe dinheiro direto. Você ganha o direito de abordar e fazer a negociação com o empresário para ele investir na sua atividade. A distribuição. A gente viu lá, né, que consiste. Aí eu vou especificar aqui, os ingressos. Se é ingresso, eu tenho que ver a capacidade limite do espaço.
Se é um teatro de 200 pessoas, aí eu vou ter que colocar distribuição 200 pessoas. Se forem 10 apresentações, 200 lugares, 10 apresentações, total. E agora falhou a matemática. 10 apresentações, 200, bota mais um zero, cara. 2.000 de público. Então, meu público total do projeto vai ser 2.000 pessoas. E até fazer a questão da distribuição dos exemplares. Como assim? Quais são os ingressos inteiros, previsão de meia entrada, do que vai ser dado gratuitamente, o que vai ser destinado para uma associação, para idoso gratuitamente, que vai ser dado para divulgação junto ao público PCD. Todas eu vou ter que fazer a distinção da previsão de como vai ser a distribuição. A democratização do acesso que a gente falou, né, que entra na questão das partilhas, das contrapartidas gratuitas e até mais, também tem outras vertentes, como, por exemplo, se a gente vai ter, no caso de uma oficina, a gente vai ter bolsas, se ela vai ser, por exemplo, você vai ter cobrança mesmo que seja simbólica, mas vai ter algumas bolsas gratuitas para esses cursos, no caso de oficinas de formação. Você vai ter, por exemplo, atividades formativas para determinados públicos e cotas afirmativas. Se você vai ter, por exemplo, o público LGBT participando, vai ter divisão que permita que essas representações estejam no seu projeto, se 20% de vagas, reserva de vagas, melhor dizendo, para esses públicos. Se você vai ter uma formação, por exemplo, eu posso fazer uma peça de teatro onde não vai constar ingressos gratuitos, mas eu posso colocar que nessa democratização do acesso eu vou estar fazendo uma formação de produção, de empreendedorismo cultural no ramo do teatro para um público X, para jovens da rede pública, e com 10 vagas. Das 10 vagas, 4 são para mulheres, dessas 4, 2 para mulheres negras, digamos assim, mulheres cis, mulheres trans. Posso fazer essa questão também no campo da democratização do acesso. Que é a questão de garantir que as pessoas, todas as atividades que possam garantir que públicos que normalmente não estão contemplados em determinadas ações possam, desta vez, por essas medidas, serem contemplados e estarem presentes e desfrutando do direito cultural, que é um direito presente na Constituição. Bom, gente, então até a gente já está aqui com 20 minutos do horário previsto e já está chegando ao final desse nosso primeiro encontro. Né? A gente viu aí os materiais, os itens textuais do que compõem um projeto, né? As bases da composição de um projeto. E, Tatiana, só conseguiu chegar agora. A gente está fazendo um processo de encerramento. Graças a gente está fazendo a gravação desse encontro, que a gente também vai fazer a disponibilização desse, que eu tinha esquecido de falar. A gente está gravando e vai disponibilizar o vídeo para quem quiser dar uma olhada depois também, para rever, para a galera também que está chegando agora. Então, a gente viu os elementos textuais, né, dos princípios, viu os elementos básicos, como organizar as nossas ideias através daquelas 8 perguntas, né, iniciais do projeto, né, para a gente fazer a arrumação dos conceitos, que a gente, ao longo do que a gente foi vendo sobre os elementos textuais, aquelas 8 perguntas vão auxiliar bastante, muitas delas já respondem alguns dos itens que a gente vai ter que fazer na composição do projeto. E no próximo encontro a gente vai estar entrando no cronograma, no orçamento
no debate sobre medidas de acessibilidade, que não tem como correr hoje em dia, é uma obrigatoriedade. Alguns editais, principalmente aí vão vir agora os editais da segunda leva, terceira leva, né, da Aldir Blanc, onde são obrigatórios pela normativa do Ministério da Cultura, pelo menos 10% do orçamento do projeto está voltado para medidas de acessibilidade, né? Tem que pensar nessas questões, que tornou obrigatório. A questão das contrapartidas sociais, que aí vão a questão principalmente voltadas ao que a gente falou aqui sobre democratização de acesso e algumas das ações afirmativas. Antes de abrir aqui para dúvidas, eu queria deixar aqui para a galera, a gente mandou no e-mail o link do grupo do WhatsApp, podem estar falando comigo para tirar dúvidas, e, se possível, o pessoal está fazendo um dever de casa, vou estar disponibilizando esse slide, né, enviando por e-mail e colocar lá no grupo também, para quem já entrou no grupo. Está fazendo um rascunho do que a gente debateu, né? Tentava responder as 8 perguntas propostas. Quem quiser aprofundar um pouco mais, tem como pesquisar na internet, no Google, né? A ferramenta 5W2H, né? Que aqui no caso eu coloquei mais uma pergunta, que na original são 7, eu transformei em 8. Em 8 não, em 9, né? Porque teve ainda uma que eu desdobrei em 2 perguntas, que é com quem, né? Que eu coloquei a questão da equipe e do público-alvo em uma pergunta só. E fica aberto aí a questão das pessoas que tiverem dúvidas, fazendo a colocação aí, para a gente aproveitar esses minutos finais do encerramento para a gente tirar as dúvidas. E está aí o contato ali do grupo, está aí o meu e-mail. Quem quiser falar alguma coisa, fazer um questionamento, está aí o e-mail, ou fazer lá pelo grupo, está aberto aí o microfone para quem tiver dúvidas. Gente, não se acanha não, senão eu vou achar que eu arrebentei a boca do balão. Falei esse tempo todo e todo mundo entendeu tudo tranquilão. Eu me senti o máximo. Tranquilo, ninguém tem dúvida, com certeza? Pode colocar no chat também. Quem está com problema de áudio, tinha o Josimar, estava com problema de áudio. Se tiver algum questionamento, eu respondo ali aqui no chat e respondo. Para quem chegou da metade para o final, e quem chegou no finalzinho, novamente colocando todo mundo, até para me certificar, todo mundo recebeu o e-mail, todo mundo recebeu o link do acesso ao grupo. Pode só dar um joinha aí na tela mesmo, não precisa abrir o microfone não. Que eu falei logo no início, que a gente do Omobá, parceiros aí nessa iniciativa do Centro Cultural Reino de Oxóssi, a gente tem uma plataforma com cursos online que a gente utiliza o Google Escolar. E a gente tem um curso lá de elaboração de projetos com aulas gravadas, que a gente vai estar pegando o contato de vocês do e-mail que vocês registraram e está colocando vocês lá para estarem tendo esse acesso a esse material complementar. Lá a gente tem a apostila, tem as aulas gravadas e tem algumas planilhas que auxiliam, algumas ferramentas que auxiliam nessa elaboração. Então, eu vou estar enviando nessa semana para vocês. E, fora isso, a gente vai ter esse encontro na próxima semana para estar debatendo a segunda parte do projeto, dessas aulas, né? Que é a parte que às vezes as pessoas... Por isso que eu separei, de certa forma, deu uma corrida, tenho consciência disso. Daí a ideia de estar disponibilizando esse material para vocês,
complementar, porque eu queria ter uma aula, um encontro desses, só para a gente debater a parte que são mais complicadas mesmo na elaboração do projeto, que é a constituição do cronograma e do orçamento, são os que botam mais terror na galera e as pessoas às vezes conseguem dominar no texto todos os itens textuais, mas quando chegam exatamente nessa parte, elas travam. Então, por isso, essa preocupação, a gente tem um encontro somente para debater cronograma e orçamento. Tranquilo, Mário? Tranquilo. Obrigado pela sua presença. E também quem tiver por Indaial no dia 25 ou 26, agora não lembro perfeitamente, a gente vai estar presente lá no Galpão das Artes, a convite da galera do Centro Cultural, realizando a atividade presencial, ok? Eu só queria pedir para a galera, quem puder, abrir a câmera para fazer um print do registro dos presentes hoje no nosso encontro, para a gente poder acrescentar no relatório de comprovação do projeto, ok? Quem puder abrir para a gente poder fazer essa captura de tela. Ariane. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado, gente. Fiz a captura aqui. Ninguém tem dúvida mesmo. Ah, e outra dúvida, outra questão. Ninguém me perguntou, normalmente as pessoas perguntam, vai ter certificado? Sim, ao final dos nossos encontros, com a presença nas duas aulas, a gente vai estar enviando para vocês, pelo e-mail de inscrição, o certificado de participação. Aí, brigadão, e tem algumas pessoas que a gente vai se encontrar que estão aqui, que a gente vai se encontrar na quinta-feira na oficina, acho que de captação de recursos. Um abração, boa noite, muito obrigado. E muito axé para quem é de axé, boa noite para quem é de boa noite, que Deus abençoe a todos nós.